é sexo. Então, a pessoa, você olha para uma propaganda, e uma propaganda de Gillette, né? O cara vai fazer a barba, presto barba, e simplesmente tem um apelo sexual para uma foto de tirar a barba, de uma propaganda de barba. Por que isso? Você vai comprar um carro, e a propaganda do carro tem um apelo. Por que isso? O que eles estão querendo dizer com isso? Que tudo na vida é sexo. Tudo é sexo. Tudo que eles vão fazer, eles trazem um apelo, porque eles vendem a imagem que tudo é isso. Outra coisa que comumente se diz, né, é que isso são seus hormônios, então é uma necessidade que você tem. Então, se tem necessidade, você tem que satisfazer. Logo você entra em crise com Deus. Por quê? Porque, ora, Deus me deu necessidade de comer, eu não tenho que comer, eu não me deu necessidade de beber, eu não tenho que beber. Então, se Ele me deu necessidade para isso e eu não satisfaço, e satisfazer isso é pecado, fora do casamento, como então Deus me deu uma necessidade que eu não posso satisfazer? Quando eles tratam esses pecados como necessidade, eles colocam no padrão em que Deus diz que você pode, estando com sede, beber água, estando com fome, comer. Mas você, se você viver uma vida de impureza sexual, você está pecando. Então não é necessidade nos termos. É óbvio que isso não é fruto de hormônios que estão saltitando em você e você precisa então dar vazão a eles. Senão seria difícil viver uma vida de santidade em qualquer etapa da sua vida. A mentira se propaga de todas as formas e muitas pessoas acreditam nelas e caem em armadilhas diante disso. Mas tem outras questões também, não é? Que é a divisão entre corpo e espírito. Isso é muito comum nos nossos dias e tem alcançado dilemas maiores em termos dessa divisão. Há uma tradução na nossa Bíblia, por exemplo, na atualizada, no último versículo da atualizada, ele não usa o termo espírito, ele usa a palavra apenas corpo, não é? Você vai voltando lá para o último versículo, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, verso 20, Paulo diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Só que a King James e a Corrigida Fiel, não é, que entendo ser os melhores textos nesse sentido, eles acrescentam uma expressão: no vosso corpo e na vossa alma. Ele diz, olha, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo e na vossa alma. Isso é uma expressão utilizada, a nossa Bíblia King James, a inglesa, a mais antiga tradução delas, e a Corrigida Fiel acrescenta essa expressão. Glorificar a Deus não apenas no corpo, mas também na alma. Normalmente, as pessoas tendem a acreditar nessa outra inverdade, que é achar que você pode dividir o pecado e se sair bem. Então, por exemplo, você vive uma vida de impureza, mas você não traz sua esposa fisicamente. Então você acredita que aquilo ali é só uma questão do seu coração, está resolvido aquilo ali, não é uma questão prática. Então, se não é no corpo, não tem problema. Só que o texto diz no corpo e na alma. No corpo e na alma. E muitas pessoas caem em armadilhas acreditando que elas podem seccionar isso e viver a impureza no pensamento, e viver a impureza do coração, mas não praticar nada fora do casamento, e acredita que isso, ele está livre da condenação. São muitas mentiras que dizem. E se quer tratar esse pecado nos nossos dias como se fosse precisar tomar um remédio ou fazer alguma terapia e você vai ficar livre disso. Como todo pecado na Escritura, o tratamento do pecado é o Evangelho. O verso 20, concluindo todo o argumento, diz: porque fostes comprados. É onde todo o argumento caminha. Porque fostes comprados. Qual é todo o problema e de onde vem toda a dificuldade nesse texto? Então, além dessas mentiras, irmãos, que se contam normalmente, não é? Uma outra, Paulo vai lidar com ela diretamente no próprio texto, que é a seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo cita esse slogan
2 vezes nesse verso, e 2 vezes no capítulo 10, verso 23. Ele vai falar isso 2 vezes aqui e 2 vezes no capítulo 10, verso 23. Por que Paulo cita isso? Isso era um slogan repetido na igreja de Corinto. Para quê? Para justificar a mudança da liberdade cristã em licenciosidade. A liberdade que eu tenho de fazer algumas coisas que Deus me deu, transformar isso em licenciosidade, em pecado. Eu uso a liberdade que Deus me deu em algumas áreas da vida para praticar a iniquidade. E nós somos especialistas nisso, em transtornar a lei de Deus para justificar os nossos pecados. Nós fazemos isso muitas vezes. Mas Jesus Cristo fala acerca de um jovem que chegou para ele e disse que não iria entregar aquele recurso que ele tinha para os seus pais, que estavam passando necessidade, porque aquilo era uma oferta a Deus. Então, eles usaram uma lei, a lei que dizia que aquela oferta que era um corbã, era entregue a Deus. O Senhor disse, vocês quebram a lei de Deus com a lei de Deus, criando e burlando a lei. Como? A lei diz, honra teu pai e tua mãe. Aí você diz que eu não vou socorrer o meu pai nas suas necessidades, porque o dinheiro que eu tenho é corbã. É um dinheiro para Deus, não posso ajudar meu pai. Eles usam a lei para quebrar a lei. Nós temos a habilidade de distorcer as escrituras. E Cristo expõe isso. E Paulo está expondo aqui também. Existem coisas que são próprias da liberdade. E aqui, irmãos, ele vai entrar nessa liberdade. Acompanhe o argumento comigo, não é? Como que a minha liberdade deve ser tratada? Como termina a minha liberdade cristã? Quando termina? Quando eu quebro a lei moral de Deus. Porque eu não tenho liberdade para pecar. Tudo aquilo que eu faço dentro da liberdade cristã não pode ser pecado. O limite da minha liberdade é a lei. Se eu vou fazer alguma coisa dentro da minha liberdade que quebra a lei, ora, eu vou usar argumentos para poder praticar o que é mal, dizendo isso é minha liberdade cristã. Se você burlou a lei de Deus, você pecou. Então você não tem liberdade para fazer. Você está debaixo de condenação, é o que o texto vai nos ensinar. Então são 2 coisas básicas. Primeiro, a minha liberdade ela é limitada por 2 coisas. Primeiro, pela lei e por aquilo que é próprio, em outras palavras, aquilo que vai edificar, aquilo que vai trazer benefício. Se não traz benefício e é contra a lei de Deus, eu não devo praticar, mesmo com o argumento de que isso é próprio da lei, ou que isso está dentro da minha liberdade. Não é? Preste isso, irmãos, por que isso é importante? Porque o cristão não pertence a si mesmo. Veja que o verso 20 é a chave de tudo. Nós somos comprados. O que significa isso? Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos comprados. Nós éramos escravos da nossa vontade caída. Agora nós somos servos de Deus. Então, se fomos comprados, nós não vivemos para fazer mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. A minha liberdade não pode quebrar a lei de Deus, nem trazer benefícios carnais. Sim, ela tem que ser de acordo com esses princípios claramente estabelecidos no texto. Mas qual é o argumento que eles utilizam para tentar trazer um ponto de equilíbrio? Veja como a lei pode ser distorcida aqui. Um diz assim, veja, a comida é para o ventre, para a barriga, não é? Para o estômago, ele vai usar essa expressão. A comida é para o estômago, verso 13 e 14. E o estômago para a comida. Isso aqui é outro slogan interessante. Eles usavam isso para justificar o pecado sexual. Veja que lógica. O estômago não é para a comida e a comida não é para o estômago? Então qual é a outra lógica? O corpo é para o sexo. E o sexo é para o corpo. Criaram um slogan e justificavam com base nesse princípio de que a comida é para o estômago e o estômago para a comida, para justificar os pecados sexuais dele. Só tem um problema. No texto você vai ouvir o Senhor dizendo abertamente que esse mundo vai passar. O mundo vai passar. E tanto a comida quanto o estômago vão ser destruídos. Em outras palavras, você não vai precisar deles. Você não vai ter necessidade deles.
mas o teu corpo está unido a Cristo e ele vai ressuscitar no último dia. Um não vai mais ser preciso, o outro vai permanecer. E aí ele usa o argumento da continuidade da vida. Assim como um encerra, o outro não. O estômago é para a comida é para o estômago. Mas qual é a grande condenação que está sendo posta aqui, irmãos? Qual é a grande condenação que está sendo posta aqui? Né? A condenação é que, imagina, para que eles não te dominem. Ele diz assim, tudo é permitido, mas que eles não te dominem. Por que a liberdade termina aqui? Porque se eu for dominado por qualquer coisa que seja lícita, eu estou escravizado. Tudo está no fim. Eu fui comprado, eu pertenço a Ele. Eu não posso simplesmente dizer com as minhas palavras, né, que eu sou dominado. Veja, eu posso comer, mas se a comida me domina, eu estou pecando. Ora, eu posso beber, mas se a bebida me domina, eu estou pecando. Você entende? Até aquilo que está dentro do normal, da liberdade cristã, se eu sou dominado por ela, eu estou pecando. Tudo isso não pode me dominar, é o que o texto está dizendo. Todas as coisas são lícitas, mas não sou dominada por nenhuma delas. Nenhuma delas vai dominar a minha vontade. Por que não vai dominar? Porque a minha vontade está sujeita a Ele, aquele que me comprou. Eu pertenço a Ele, eu não pertenço a mim mesmo. Esse princípio aqui, ele percorre todo o texto, não é? Veja só, irmãos, não é pecaminoso comer, mas é pecaminoso comer de modo doentio. Não é pecaminoso beber, mas é pecaminoso se embriagar. Isso são princípios que ele vai literalmente trazer no texto. A limitação da nossa liberdade, irmãos, está no uso das coisas indiferentes. Veja só. Veja, é útil comer, é lícito comer, né? Mas eu não posso me fazer escravo do apetite. É lícito trabalhar, mas eu não posso me fazer escravo do trabalho. É lícito desejar, não é, ter uma vida saudável, mas eu não posso me fazer escravo de uma vida saudável. Pessoas que passam o dia só falando em comida. E é isso e aquilo, e o corpo e aquilo outro, não é? E detalhes da vida, você vê, ele é dominado por um pensamento. É lícito desejar ter uma vida saudável, mas é pecado ser dominado por um desejo de uma vida saudável. É lícito, mas se isso me domina, eu estou pecando. Eu estou pecando contra o Senhor. Interessante, Paulo está dizendo, em outras palavras, eu não sou colocado debaixo do poder de nenhuma dessas coisas. Nem da comida, nem do apetite, nem do lazer. Eu não sou colocado debaixo do poder deles. Porque eu sou livre. Eu não sou escravo, eu fui comprado para o Senhor. Se eu sou livre, como é que eu vou me fazer escravo de novo? É muito importante, irmãos, para a saúde moral da alma, que você preserve o autocontrole, o domínio próprio, e não se sujeite a nada que tente dominar a sua vida. Essa é a regra da Escritura, que normalmente nós vamos violar. Normalmente nós vamos violar. Nós somos escravos a algum tipo de indulgência nessa vida. E sempre nós vamos usar o argumento de que isso não é pecado comer, não é pecado beber. E você tem nessa luta, né, de tentar mostrar, nós saímos de uma época onde o que é um crente? O crente é aquele que não bebe e não fuma. Era assim que era conhecido. Na minha época de criança e adolescente, o crente não bebia, não fumava. Porque desde que eu entrei para a lei do crente, eu não bebo nem fumo. É assim que as pessoas dizem. Hoje, se você não bebe e não fuma, você não é crente. Já pensou?
Você tem você tem hoje um outro extremo. Gente que acha que para ser crente tem que beber. E aí você tem casos claros de pessoas que voltaram ao alcoolismo porque não souberam dominar a própria vida diante dessa circunstância. A minha liberdade, irmãos, não está em beber para dizer que sou crente, mas em não precisar beber para dizer que sou crente. Se outro bebe de acordo com a sua vontade dentro daquilo que é legítimo, ok. Mas se eu olho para aquele que bebe e digo que ele não é crente, eu estou escravizado por um pensamento antibíblico. Mas se eu olho para o que bebe, olha para o que não bebe e diz assim, esse rapaz é um escravo, não me parece que você foi liberto também. Porque se você acha que só pode ser liberto se você beber, você também não entendeu muito bem as coisas. A lógica bíblica não caminha por esse lado. Nada pode me dominar contra essas coisas. Nem o beber, nem comer ou não comer. Isso não pode ser o domínio da minha vida. Não é esse o princípio que está estabelecido na Escritura Sagrada, né? Não são coisas erradas em si mesmas, mas são coisas que, se nos dominarem, são pecaminosas. E você deve fugir dessas coisas. O versículo 13, como nós falamos, ele vai descrever isso, né? A comida é para o estômago para a comida, mas Deus destruirá ambos. Como o corpo, não é? Não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o Senhor para o corpo. Preste atenção, o fato é que a constituição presente do corpo é temporária. É uma prova de que a comida pertence à classe das coisas indiferentes. Ela é temporária. Você pode ou não pode, isso aqui não vai permanecer. É só você não ser dominado por aquilo que não vai permanecer. Eles não podem ter influência no destino eterno do corpo. Mas isso, segundo o versículo, não é verdadeiro no que diz respeito à fornicação, como o texto descreve aqui. Não é verdadeiro no que diz respeito à fornicação. Porque o corpo nunca foi designado para viver uma vida de promiscuidade, de concubinato. E isso é inconsistente com o desígnio da criação e com o destino futuro da nossa alma e do nosso corpo. Isso é inconsistente. Enquanto o estômago e a comida, eles não serão mais úteis no futuro, o nosso corpo permanecerá para sempre. E aí o texto diz, o corpo é do Senhor e o Senhor é do corpo. Veja, o meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Esse é o princípio. Há uma relação íntima entre os dois. O corpo, ele é designado para ser um membro de Cristo. E a habitação do Espírito, como nós vimos no final do verso. Isso significa dizer, irmãos, que nesse aspecto, ele é tratado como sendo redimido pelo sangue do Cordeiro. Nós somos unidos a Cristo como membro do seu corpo. Uma união mística. E aí nós somos feitos, então, instrumentos de justiça. O nosso corpo é feito instrumento de justiça para a santidade. Com esse princípio em tela, com esse princípio segundo o texto sagrado, nós podemos saber disso, irmãos. O desígnio do corpo não é o pecado. O corpo e o pecado não são compatíveis. Porque o pecado não está no corpo, o pecado está na carne, que é a nossa natureza caída. Porque quem fez o corpo foi Deus, então Deus não fez o pecado. Não é compatível o corpo com o pecado. É absolutamente incompatível. E esse pecado de pornografia, pecado de fornicação, de adultério, na área sexual, de um modo geral, ele é destrutivo em relação àquilo que o Senhor sustenta na sua palavra. Por que que isso é pecado que o Senhor trata dessa forma? Porque o meu corpo está unido a Cristo. E eu não vou usar o meu corpo para a prostituição, é o que o texto está dizendo.
porque o meu corpo está unido a Cristo. Esse é o ponto em questão. Verso 14. Preste atenção no que o texto diz, irmãos. E Deus levantou o Senhor e também levantará, nos ressuscitará por meio do seu poder. Veja, Ele ressuscitou a Cristo e nos ressuscitará pelo seu poder. O destino do nosso corpo é declarado aqui. Não é para perecer, mas é para compartilhar a ressurreição de Cristo. Esse é o fim do nosso corpo. Aquele que ressuscitou Cristo, irmãos, da morte, também ressuscitará os nossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em nós. Romanos capítulo 8, verso 11. E esse verso aqui, ele é paralelo à segunda oração que está no verso 13, quando ele diz, o estômago é para a comida e a comida para o estômago. É paralelo no sentido de dizer, o meu corpo é para Cristo e Cristo é para o meu corpo. Esse é um paralelismo perfeito. Assim como o meu corpo, a minha carne, o meu estômago é para a comida e a comida para o estômago, meu corpo é para Cristo e Cristo para o meu corpo. Só que a carne, a comida e o estômago, eles vão ser destruídos. O meu corpo e Cristo não. Uma vez que eu estou unido a Ele pelo Espírito, o nosso corpo será ressuscitado. Logo, dedicar o meu corpo à prostituição é grande iniquidade. É o argumento de Paulo. Uma vez que o nosso corpo pertence a Ele, está unido a Ele. Unido a Ele eternamente. A relação, irmãos, entre os nossos órgãos de digestão, entre o nosso aparelho digestivo e a comida, é temporário. A relação entre Cristo e o corpo é permanente. O que diz respeito à comida, é indiferente. Mas o que diz respeito à nossa relação com Cristo é eterna. Se não fizermos isso, é a quebra da lei de Deus. Se não fizermos isso, é a quebra da lei de Deus. Ora, é só você dar uma olhada, por exemplo, no próprio texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Veja lá, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 15. 15, 20 e depois o 35. Acompanha comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 15, 20 e 35. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. E o que é exatamente o capítulo 15, ele é o capítulo que traz sobre a ressurreição do corpo. E veja o que ele diz aqui. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui, o Paulo está dizendo, ora, se nós estamos dizendo que haverá ressurreição, e que a nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo, e se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos. Somos mentirosos. E aí o verso 20 ele vai e declara assim, veja, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Agora, vamos para o verso 35. Verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, diz Paulo. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém,
é espírito vivificante. A declaração é inequívoca na Escritura. Haverá ressurreição e nós estaremos unidos a Ele, porque Cristo ressuscitou. Essa é a tese de Paulo. Verso 15 do mesmo capítulo 6, acompanhe comigo, da primeira carta de Paulo. Veja que Paulo passa a argumentar de novo, dizendo no verso 15 e 16: saibam que os seus corpos são membros. Vocês sabem que os nossos corpos são membros de Cristo? Eu deveria então tomar os membros de Cristo e fazê-los membros de uma meretriz? Não, de forma alguma. Por quê, irmãos? Porque aquele que se junta com uma meretriz se faz um só corpo com ela. Eles serão uma só carne. Esses versos aqui, primeiro Paulo argumenta, nós estamos unidos a Cristo na união mística. Nosso corpo está unido a Ele. Eu usaria o meu corpo para me unir a uma meretriz, diz o apóstolo. Por que não? Como você vai fazer isso? Se você se junta com alguém, você faz uma só carne com ela. Você que é uma só carne com Cristo, entenda, você foi unido a Cristo. Como você vai se unir na fornicação, na prostituição? 2 pontos são estabelecidos aqui. Primeiro, a relação entre os nossos corpos e Cristo, não é de caráter vital e íntimo, como foi declarado no texto. E segundo, que o pecado aqui tratado no texto, irmãos, ele é inconsistente com essa relação e incompatível com essa relação. A primeira declaração é: os nossos corpos e Cristo têm uma relação íntima e vital. Nós somos unidos a Cristo. Por isso é incompatível com usar o corpo para aquilo que não é próprio da minha união com Cristo, uma vez que o meu corpo será ressuscitado no último dia. Você não sabe que os nossos corpos, eles são membros de Cristo? Nós somos membros de Cristo. Essa é a doutrina, irmãos, que a igreja de Corinto deveria estar familiarizada, que todos nós deveríamos estar familiarizados com ela, e prova tudo o que ele está dizendo aqui. Os nossos corpos são membros de Cristo, porque eles pertencem a Ele. Nós somos incluídos por meio da obra redentiva, por meio do derramamento do seu sangue. Nós somos unidos a Ele pela habitação do Espírito. Nós pertencemos a Ele. Essa é a doutrina da união com Cristo, mística, é uma das doutrinas, irmãos, mais proeminentes na Bíblia. A união entre Cristo e o seu povo inclui uma comunhão de vida. Nós pertencemos a Ele. E é claramente ensinado em muitos lugares da Escritura. Isso você vai aprender em muitos lugares da Escritura. O meu corpo e a minha alma estão unidos a Ele. O apóstolo Paulo vai falar disso em muitos outros lugares, nos dizendo exatamente isso. Nós não podemos ser participantes da vida de Cristo e da vida de Belial. Nem os nossos corpos podem ser membros de Cristo e, ao mesmo tempo, ter comunhão com aquilo que é pecado dessa forma. Não há como você ser membro do corpo de Cristo e viver na prostituição. É incompatível com a verdade da união com Cristo. A Escritura, ela vai nos mostrar claramente que a incompatibilidade está na nossa relação de união com Cristo. Por isso o texto diz: porque aquele que está unido com o Senhor é um espírito com Ele. Veja a expressão do verso 17. É um espírito com Ele. Isso não significa dizer, irmãos, que nós temos a mesma disposição de mente. Veja só, significa dizer isso. Mas nós temos o mesmo princípio de vida. O mesmo princípio de vida. O Espírito Santo foi dado sem medida para Cristo. E porque Ele é o cabeça e nós estamos unidos a Ele, Ele nos dá o Espírito que pertence a Ele.
Essa é a imagem clara. É por isso que ele primeiro recebe o Espírito no dia do seu batismo, e ele é pleno do Espírito no decorrer da sua caminhada. Quando ele ressurge dentre os mortos, ele é pleno do Espírito. Quando ele chega na glória, o Espírito vem sobre a igreja, e o texto diz: o Espírito que procede de Cristo. O que é isso, irmãos? Nós recebemos o Espírito que procede de Cristo. Nós recebemos Cristo em nós. Pessoas distintas, mas claramente invocam um princípio de unidade. Aquele que recebeu o Espírito sem medida derrama o Espírito sobre os seus membros. É a linguagem do salmista que diz: ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, e ele vai descendo pela gola e vai até o final da sua vestimenta, diz o texto. O que é isso? O cabeça recebe o Espírito e dele procede o Espírito para todo o corpo. É a imagem que nós temos. O Espírito veio sobre Cristo e ele derrama sobre a igreja. É por isso que o batismo com o Espírito só é feito por Cristo. Ninguém pode ser batizado se não for por Cristo, em termos do batismo com o Espírito Santo, quando nós cremos no Evangelho. E aqui Paulo então está assegurando para a igreja, né, de que os nossos corpos são membros de Cristo. Então nós não podemos ser participantes da vida de Cristo e da vida de Belial. Esse tema vai ser muito claro no decorrer da carta de Paulo aos Coríntios. Veja, no capítulo 10, ele vai dizer: você não pode se assentar à mesa de demônios e à mesa do Senhor, que ele vai falar sobre a Santa Ceia no capítulo 11. Aqui ele vai dizer: você não pode ser participante de um e de outro. Se você é participante do corpo de Cristo, se você está unido a Cristo, é necessário que você entenda a gravidade da impureza sexual, da gravidade da fornicação, a gravidade do adultério, a gravidade de viver uma vida impura na pornografia. Isso é contrário à lei de Deus. Aquele que está unido a Ele é um espírito com Ele. Um espírito com Ele, como o texto claramente nos ensina. Nós temos uma vida comum. A vida é a mesma. Aquele que tirou Cristo dentre os mortos é o que nos tira dentre os mortos. A vida é a mesma. O poder é o mesmo. E é por isso que a igreja precisa compreender: esse é um tipo de prática de pecado que nós devemos fugir. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele, não Paulo, João, na primeira carta de João, capítulo 3, no verso 1 ao 3, ele vai dizer assim: vede que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz: ora, e nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele mostra: nós já somos, mas ainda não se manifestou o que seremos, porque nós seremos como Ele é, semelhantes a Ele, porque o veremos face a face. Aí no verso seguinte ele diz: todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Assim como Deus é puro e nós somos filhos dele e seremos como Ele é, nós vivemos e buscamos a pureza nessa vida. Naquilo que olhamos, naquilo que assistimos, na maneira como falamos, no modo como nos expressamos, na maneira como nos dirigimos às pessoas, fugindo das brincadeiras de duplo sentido. Nós fugimos da imoralidade no falar, na imoralidade do olhar, da expressão do rosto, das palavras inapropriadas. Nós somos unidos, nós estamos unidos a Cristo. E é nesse sentido que a nossa vida vai funcionar, né? É assim que a nossa vida vai funcionar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 13. Abre só o texto comigo, por favor. 1 Coríntios 12, 13. Paulo vai ainda mais uma vez nos falar sobre esse assunto e diz assim: 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos. Verso 12 e 13 ele diz: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há distinção, todos nós recebemos do mesmo Espírito, o Espírito que procede de Cristo. Nós estamos unidos a Ele, como a Escritura, de modo muito belo, nos ensina aqui. Voltando ao nosso texto no capítulo 6, abra seu texto comigo, é no verso 17 agora, Paulo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Peca contra o próprio corpo. Todo aquele que comete pecado no corpo. E por que pecar contra o corpo? Paulo não está dizendo que esse é um pecado mais grave do que os outros. Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto, em que eles tentavam justificar o pecado sexual com aquele discurso: o estômago é para a comida é para o estômago, logo o corpo é para o sexo. Então isso é possível. Então eles queriam tratar coisas no mesmo pé de igualdade. E Paulo disse: comer está dentro do padrão da liberdade, mas isso não vai me dominar também. Mas o corpo não pode ser usado para outro fim. Por quê? Aí ele vai dizer: porque isso foge ao princípio da minha relação com Cristo. Como? Eu estou unido a Ele. O Espírito habita em mim. Eu vou ressuscitar com Ele. Logo, o meu corpo não pode ser vivido para a satisfação dos meus desejos carnais, mas para a glória de Deus. Por isso, no verso 19, ele vai para o seu argumento final, quando ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja a declaração de Paulo. Acaso você não entende que você é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? E aí veja o detalhe: que não sois de vós mesmos. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. A linguagem é: se o Espírito de Deus habita em você, você está unido a Cristo, de modo que na sua morte você vai ressuscitar dentre os mortos quando Ele voltar mesmo. E esse é um princípio claro. O indivíduo, a nossa união com Cristo não é só com a alma, é também com o corpo. Não é só a minha alma, porque a gente ouve dizer que a Escritura claramente nos ensina: meu espírito volta a Deus que o deu, e o nosso corpo é sepultado. Mas não que houve a separação, só minha alma está com Cristo, não. O meu corpo está unido a Ele. É por isso que no capítulo 15, Paulo vai tratar que nós ressuscitaremos com Ele. Por que ressuscitaremos? Porque o nosso corpo, assim como a nossa alma, estão unidos a Ele. E se o nosso corpo está unido a Ele, nós não podemos viver na carne para nós mesmos, sendo nós habitados pelo Espírito de Cristo. Não deveríamos viver dessa forma. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, veja, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos, vocês pertencem a Ele. Vocês não vivem mais para si mesmos, vocês não vivem mais para o seu próprio prazer, vocês não vivem mais para satisfazer os desejos do seu próprio coração, vocês não mais pertencem a vocês. E aí ele dá a razão por que não pertencem: porque nós somos comprados. E aí a expressão nós somos comprados, o Senhor nos comprou como? Pelo sangue do Cordeiro. A tese inicial de que a tese de Corinto, não é? O tema central de Corinto é a cruz de Cristo. Quando Paulo disse: eu não tenho outra mensagem, quando eu fui pregar entre vós, outra coisa não quis saber senão Cristo eis crucificado. Não era porque era qualquer mensagem, essa é a essência do Evangelho. E agora ele está tratando um pecado de imoralidade na igreja, e mais uma vez ele traz a doutrina do sacrifício do Cordeiro. Porque fostes comprado. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês pertencem a Ele. Ele comprou pelo seu sangue
Ele derramou o seu sangue. Veja a expressão comprados por preço. É uma expressão. Em outro lugar ele vai dizer comprados por seu sangue. Isso é o derramar do seu sangue na cruz do Calvário. A sua morte. É só você lembrar das palavras de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 1 ao 3, quando ele diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso desse mundo, presos por principados e potestade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O Espírito de Deus habita em nós. Nós vivíamos para satisfazer o mundo, o diabo e a nossa carne. Agora nós somos comprados e pertencemos a Ele. E Paulo diz: nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós estamos unidos a Ele. Só tem uma forma de você entender por que você não pode viver na impureza. É porque você não pertence mais a você mesmo. Porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você não depende mais de você mesmo. Você precisa dele. Agora, então agora, essa é uma expressão belíssima de Paulo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí acrescenta-se o que a Corrigida Fiel diz: e no vosso espírito, na vossa alma. Glorificai a Deus. Eu não podia viver para a glória de Deus, para a qual eu fui criado, porque eu pertencia a mim mesmo. Agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Ele. E somente agora eu tenho poder para tornar minha vida com sentido. É viver para a glória dele. Adolescentes, jovens, preste atenção nisso. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês pertencem a Cristo. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Então viva para a glória dele, tanto no seu corpo como na sua alma. Não pense, porque o pecado está no seu pensamento, não na prática do seu corpo, que você está livre. Você precisa glorificá-lo no pensamento e no corpo, na alma e no corpo, com todo o meu ser. Eu preciso buscar a glória de Deus. Ora, você que está debaixo desse pecado hoje, vivendo na fornicação, ou até mesmo no adultério, ou na prostituição, você que está vivendo uma vida de destruição hoje, e você pertence a Cristo, saiba que não foi para isso que você foi feito. Mas eu preciso te dar uma boa notícia, apesar do juízo. O sangue que nos comprou, o sacrifício do Cordeiro que nos comprou, é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos fazer viver para a glória dele. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da impureza que você vive hoje. E submeta-se ao Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos ter cuidado, irmãos, com aquilo que assistimos, com aquilo que vemos.
Fuja, jovem, fuja do tempo livre na internet que não tem necessidade alguma. Se você estiver na internet, esteja fazendo alguma coisa objetivamente. Não perca tempo na internet com coisas que não são necessárias. É um mundo que se abre. Está ali a sua porta, diante de você. Quantas pessoas que não tiveram cuidado e hoje têm a sua vida praticamente destruída com isso e precisam de socorro. Tenha cuidado, não abra a sua casa. Pai, tenha cuidado com seus filhos, não deixem assistir aquilo que não é necessário, somente aquilo que for necessário. Tente ter controle sobre tudo, para que não haja entrada nisso e seu filho seja tomado por isso e tenha sua alma roubada e tantas destruições vêm sobre ele. Nós estamos unidos a Cristo. O poder de viver para a glória dele é o poder que perdoa e o poder que me dá condições de mudar de vida e seguir adiante na busca pela santidade. Liberte-se. Seja livre, sabendo que você não pertence mais a você mesmo, mas ao Senhor.